Vamos abrir o Salmo 24. Salmo 24. Tem como título aí a vinda do Rei da Glória. Foi salmo escrito por Davi. Salmo de número 24. Ouçamos então a leitura. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oremos. Nosso Deus, pedimos agora a compreensão da Sua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar em quem fala, em quem ouve, ó Deus, para conhecer as verdades eternas, para crermos e seguirmos a Sua vontade. Abençoe todo o ajuntamento dos santos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Israel foi tirado do Egito com 11 sinais. 10 especificamente no Egito, a mão de Deus poderosa lançando as pragas. E por fim, Deus abriu o mar vermelho e eles passaram de pés enxutos. Eles viram a gloriosa mão poderosa de Deus. Mas não passou muito tempo, talvez 15 dias, um mês, o povo no deserto disse: e agora? Como é que nós vamos sobreviver? Quem vai nos dar água? Quem vai nos dar comida? Não seria melhor voltar para o Egito? Até o próprio Moisés, quando Deus disse: olha, eu vou dar carne a esse povo. Aí ele disse: bem, ainda que o Senhor pegasse todos os peixes do mar, não caberia. Como é que isso vai acontecer? Aí Deus se dirigiu para ele: acaso o meu braço encurtou? Eu não posso operar, não posso dar? Você vai ver, vou fazer isso. O que eu quero dizer com isso é que, apesar deles terem visto o poder de Deus, eles tinham uma visão muito pequena de Deus. Quase que nenhuma, porque eles não vão entrar na terra porque eles acham que serão escravos. Esse salmo, como toda a Bíblia, quer nos fazer construir uma ideia de Deus que é superior a essa ideia que nós temos do Senhor. Deus é muito pequeno na nossa mente. Isso ele pode, mas isso aqui ele não pode fazer. Não é bem assim. E neste salmo, então, nós podemos ver a grandeza do Deus vivo. Não só nessa passagem, toda a Bíblia vai revelar a grandeza de Deus, mas em especial aqui. Então é sobre esse tema que eu quero falar para vocês ampliarem a sua visão de Deus. A grandeza do Deus vivo. Por ele ser grande, ele é o proprietário de toda a criação.
Ele é o dono da criação. Vamos ler o versículo 1 e 2? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabelecer. Quem é dono de tudo? Ele. Ele é dono de tudo. O Deus vivo é dono de tudo por direito de criação. Nada tem existência fora dele. Versículo 2 diz que fundou a terra, ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Em João é dito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Deus que a Bíblia revela é dono de tudo que você pode contemplar, inclusive de você mesmo. Ele é seu dono, ele te criou. O diabo, então, não é dono de absolutamente nada. Ele se apropria indevidamente da criação que pertence ao Senhor. Se algumas pessoas podem dizer que alguma coisa seja do... Nada é do diabo. Ele é invasor, MST, invade a propriedade alheia. Diz o versículo 1 que ao Senhor pertence a terra, e não só a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Não tem nada do diabo aqui. Tudo pertence ao Senhor. Talvez você diga, e o diabo? O diabo não foi uma criação de Deus. Deus criou os homens e anjos santos, mas com possibilidade de caírem do seu estado original. E eles caíram, homens e alguns anjos. E esses anjos que caíram se tornaram demônios, e o príncipe deles é chamado de Satanás. São seres que transgrediram a lei de Deus e foram amaldiçoados e destinados ao fogo eterno por toda a eternidade. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E o rei dirá naquele último dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Satanás pecou contra Deus e se tornou, antes tinha outro nome, se tornou Satanás e condenado. A terra pertence ao Senhor, mas ele concede às nações, famílias e indivíduos serem proprietários de uma porção da terra. Logo, Deus estabelece e abençoa a propriedade privada. A terra é dele e ele dá a quem ele quer. E diz a palavra em Deuteronômio, nós lemos, Deus ordenou ao povo dizendo: passais pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda uma pisada da planta do pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. E aí vai tendo a revelação. As nações têm determinados territórios porque Deus as conferiu. Como Deus também confere a famílias uma porção, uma terra, uma casa, ou como Deus concede ao indivíduo. Se o homem tem alguma coisa, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Há homens, infelizmente, que se utilizam de meios ilícitos
para adquirir uma parte ou toda a terra para si. Estes agem como o diabo, possuindo aquilo que Deus não lhe concedeu, e vão ser castigados pelo Senhor no devido tempo. Diz o profeta Isaías: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Destruir, então, qualquer bem que pertence ao Senhor nos torna culpados perante Ele e seremos punidos pelo soberano. Se tudo pertence a Deus e eu destruo aquilo que Deus criou, Ele vai cobrar isso de mim e de você, porque nós estamos destruindo uma propriedade alheia. Eu não posso destruir aquilo que não me pertence, né? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, cuidado com a natureza. A natureza é de Deus. Destruir a natureza, destruir outro ser humano é agredir o próprio Deus. Aí eu repito aqui: o ser humano, seja ele quem for, é propriedade de Deus. E qualquer sentimento, fala e atitude que prejudique o próximo é dando contra a propriedade privada do Senhor, e estaremos sujeitos às penalidades da lei. O Ezequiel diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Deus, como dono de tudo, pode dar uma porção simples ou generosa dos bens que lhe pertencem ao ser humano. Então, a um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2 talentos, a um ele dá 1. Por que ele faz assim? Porque tudo é dele e ele pode fazer o que quiser com o que é dele. Deus deu ao homem autoridade para cuidar das coisas que ele criou, mas a nossa má administração tem destruído a terra. Vocês lembram, nós falamos recentemente, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, abençoou e disse: enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas o que é que está acontecendo? Nós, seres humanos, estamos destruindo a natureza. Essas chuvas que acontecem assim de repentinas é porque o clima do mundo está sendo alterado por causa das nossas ações. Quando eu falo nossas ações, é de todos nós, de todo ser humano. Mudando então, alterando a temperatura da terra, nós vemos esses caos sendo estabelecidos pelas nossas próprias mãos. Deus então, irmãos, vai destruir essa terra que hoje nós habitamos por causa da maldade humana e fará um novo universo que não estará mais sujeito à maldição e decadência. E os salvos por Cristo vão participar dessa nova realidade. Os céus que agora existem, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, para a destruição dos homens ímpios. Então essa é a primeira grandeza de Deus. O Deus que nós servimos é dono de tudo. O ouro pertence a Deus, a prata pertence a Deus. O que é que nós vamos dar a Deus? O que é que nós estamos dando a Deus? Absolutamente nada, porque tudo vem dele. Nós estamos devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. A grandeza do Deus vivo. Por ele ser grande, ele estabelece as qualificações do adorador.
Ele é grande e ele não aceita qualquer culto ou qualquer pessoa na sua presença. Nós podemos estar na igreja, mas é possível que não estejamos na presença de Deus. Porque para estar, ele diz aí, quem subirá, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor, onde estava a casa de oração? Quem há de permanecer no seu lugar? Quem é que pode entrar? Aí ele vai dizendo as qualificações para a pessoa estar na presença do Senhor. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Nosso Deus é santo, santíssimo. Estar na presença de Deus para adorá-lo é necessário ter caráter, porque Deus é santo e não pode contemplar o mal. Não é a roupa nossa que nos qualifica diante do Senhor, que Adão e Eva estavam nus. O que nos qualifica é o nosso caráter. E Isaías diz sobre culto: as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer, pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Depois da queda, então, Adão e Eva caíram. Nenhum ser humano pode estar na presença de Deus para adorá-lo, porque o pecado nos torna sujos aos olhos de Deus. O que aconteceu com nossos pais? Foram expulsos do jardim, não podiam estar mais na presença de Deus. Então, nenhum de nós aqui poderíamos estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus, então, através da obra de Jesus, purifica e habilita o pecador que se arrependeu e creu na pessoa e obra do seu Filho para adorá-lo. Então, porque nós podemos estar na presença de Deus? Porque nós nos arrependemos e cremos em Jesus. Então, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas não só isso, ele não só nos perdoa, mas ele, através do Espírito Santo, vem habitar em nós, nós que nos arrependemos, e vai produzir um caráter. Esse caráter que foi mencionado, ou algumas características desse caráter, para nós estarmos na presença dele. Ele diz: vou aspergir água pura sobre vós, e ficareis purificados, o sangue de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, se nós estamos na presença de Deus, é porque Ele nos qualificou. Ele exige essa qualificação e Ele mesmo nos qualifica. O homem habilitado para adorar a esse Deus grande não prejudica o próximo em nenhuma área da vida. Ele vai dar alguns exemplos do que é, quando ele fala mãos limpas. A mão de sangue é alguém que prejudicou o próximo. Diz a palavra de Deus: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. A mão dele estava suja de sangue, matou o irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras
eram más e a do seu irmão justa. Então, se eu estou prejudicando alguém propositadamente, eu não estou habilitado a estar na presença de Deus. A pessoa que está apta a cultuar a Deus em seu coração não abriga nenhum sentimento, desejo, intenção e pensamento de fazer qualquer tipo de dano ao próximo. Não fica com novelas mentais, dizendo, eu vou matar fulano, vou botar uma arapuca ali para ele cair, se prejudicar. Quem planeja essas coisas não pode estar na presença do Senhor. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O ser humano que pode adorar a Deus não se relaciona com o próximo de maneira fingida. As virtudes recomendadas: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O verdadeiro adorador não faz afirmação falsa ou nega a verdade perante o tribunal. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Uma pessoa que vive na mentira não pode estar na presença de Deus, nem Deus admitirá um adorador mentiroso. Está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O adorador qualificado pelo Espírito Santo para adorar a Deus será abençoado. O homem que vem adorar a Deus com a vida, esse Deus vai abençoar. O adorador aprovado por Deus será absolvido no dia do juízo final. Louvado seja Deus. E por último, a grandeza do Deus vivo. Por ele ser grande, ele possui o atributo da onipotência. Nós vimos da criação, o atributo da criação, o atributo da santidade e agora o atributo da onipotência. Vamos ler o 7 até o 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então imagine uma procissão. Davi levando com o povo, os sacerdotes, a Arca da Aliança para entrar na cidade de Davi. Então é mais ou menos essa cena. Estão se gritando do lado de fora: abra os portões, porque o Senhor da Glória vai passar. Esse Deus grande e poderoso representado ali na arca. Então abrir a porta é do nosso coração, para que o Deus Todo-Poderoso possa entrar em nossa vida. Deve ser precedida de arrependimento do pecado e de fé no nosso Senhor Jesus. Se eu quero que esse Deus poderoso venha habitar em mim, eu preciso deixar o pecado, eu preciso crer em Jesus. Eu abro a porta do meu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o Senhor: Deus resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza.
humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A porta do nosso coração sempre estará aberta para o poderoso Deus através da observância dos seus mandamentos. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu o amarei, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor. A presença do Todo-Poderoso em nossa vida fará toda a diferença em nossa trajetória cristã rumo à Nova Jerusalém. Porque diz, olha, se Deus é por nós, quem será? Ele está em você e em mim. O Espírito Santo se move em você. E o Salmo 121 diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É um convite desse Deus maravilhoso para a nossa vida. A autoridade máxima, que é o Senhor, passa a residir pelo Espírito Santo neste corpo de barro, para nos tornar um vaso de valor inestimável. Sim, quando Ele mora em nós, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que foi te comprado por bom preço? Glorificai a Deus no vosso corpo. Aquele que é onipotente e que habita em nós é mais do que suficiente de nos habilitar a vencer qualquer tentação da carne, do diabo e do mundo. Porque maior, gente, é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem negócio de dizer, eu sou fraco, estou fraco. Não está fraco nada. Maior o que está em nós, é o poder de Deus em nós para nos sustentar. Louvado seja Deus, né? O Deus vivo então é suficiente o que nós precisamos. Ele fez os céus e a terra unicamente com a sua palavra. O nosso onipotente Deus esmaga com a mínima força os adversários que se levantam contra nós. Por isso não devemos temer. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então concluo. Quem conhece a grandeza do Deus vivo tem maior esperança nos momentos difíceis da vida. Paulo chega a dizer, eu estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A grandeza do Deus vivo nos chegará a nós através da meditação nas Escrituras. Leia a Bíblia, porque quando você vai ler na Bíblia, o Espírito vai revelando como Deus é poderoso e grande. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A grandeza do Deus vivo não chega automaticamente, devido à nossa dificuldade de aprender. Nós somos muito lentos para aprender as verdades de Deus, honestos e tardos para crer tudo que os profetas falaram. A grandeza de Deus exige que o adorador seja qualificado moralmente. Não é qualquer pessoa que pode adorar a Deus. É preciso se banhar no sangue de Jesus. É preciso confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Peça a Deus que revele sua grandeza através do seu Espírito e da sua palavra. Se você não conhece, diga, Senhor, se revele para mim, eu quero te conhecer. Quero conhecer o seu filho. E ele vai fazer. Amém.